Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos, dia 35. O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 4b. Eu estou com você, isto é tudo que você precisa. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 9a. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições. Físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos-a senti-las. Isso pede que Deus as use na forma que deseja. Deus tem uma expectativa diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Por isso ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando eu comecei a sair sozinha, eu sentia muito medo, mas mesmo assim eu ia. Ele usava a minha fraqueza para me mostrar que através dele eu era forte, eu conseguiria sair sozinha, entende? A Bíblia diz que Deus escolheu para envergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. O que o mundo acha fraco. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida, deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com força, nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Deus considera os pobres em espírito, os que reconhecem suas próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por Ele. A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a respeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas. Esse é um fato animado para todos nós. A fraqueza ou espinho. Como Paulo a denomina, não é um pecado ou um vício de caráter que você possa mudar, como exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não em meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos.
Quando você pensa nas limitações de sua vida, como se sente tentando ao concluir, Deus nunca poderia me usar. Contudo, o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com o seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro, em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admite as suas fraquezas, confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recursos e perdão. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões no Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Ele e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Isso é verdade. Isso é verdade. Ano passado, um ano atrás, eu pensava que era toda poderosa. Deus fez coisas que me mostrou o quanto eu era limitada diante dele. Porque ele vai fazer o que for necessário para mostrar para você que você é uma simples pessoa, um simples pó diante dele, que ele é dono de tudo e todos. Se você reconhece como um único Senhor e Salvador da sua vida, que Ele é teu Pai, Ele vai fazer qualquer coisa aqui para não te perder e para te mostrar que você precisa dele, necessita dele. Então Ele vai fazer. Ele fez comigo, por que não vai fazer com você? Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Deus poderá agir por meu intermédio. E como que sei que é para Cristo? Estou muito contente com a minha fraqueza. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria utilizado. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as nossas fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza, que o Senhor recusa eliminar, o apóstolo declarou:
Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sempre que se sente fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso e receber o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter nosso ego sob controle. A alimentação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e a passar à frente de Deus. Isso é verdade. Quando Gideão recrutou um exército de 32.000 homens para combater os midianitas, Deus reduziu apenas 300 homens. Isso fez com a chance do combate contra as tropas inimigas, cujo efeito era de 135.000 homens, ficassem reduzidos à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que, fora o poder de Deus, não há força deles que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. E quanto a força gera um espírito independente, não precisa de mais ninguém. As limitações demonstram quanto precisamos um dos outros. Quando tecemos as frágeis vibras de nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vence Howler brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos parecem o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exército do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e um ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. Vamos ler de novo essa frase. As coisas que deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha ao qual deveria falar e quebrou as tábuas
e quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou num homem mais paciente da terra. O ministério mais eficiente surgirá das dores mais profundas. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou-o num poderoso guerreiro. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger, mas Deus transformou Abraão num pai de todos os que têm fé. Impossível sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. O adúltero Davi tornou-se um homem segundo o meu coração. João, um dos impossíveis filhos do trovão, tornou-se o apóstolo de amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de outros profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mas Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando no mesmo jeito. Seus sentimentos. Eu contei-lhe tudo quanto sentia. Suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver naquela situação. Seus medos. Quando fui até você, estava fraco, amedrontado e tremoso. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando você expõe fracassos, sentimentos, frustrações e temores, arrisca-se a ser rejeitado. Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade libera emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais franco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai e a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade.
É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar bem melhor para que ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando vem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animando-se e pensam, talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. Quando você fizer isso, elas poderão receber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Vamos lá. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou, vou apenas glorificar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 5b. Em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás aponta as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite ele lutou com Deus e disse, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu, tudo bem, mas então lhe descolou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou-o em fraqueza. Naquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o final de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Dia 35. Pensando sobre o propósito de vida. Tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Versículo para memorizar. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9a. Pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas. Então, a leitura é isso. E o que aconteceu hoje na leitura
eu estou no começo de uma gripe e se fosse a Ana velha, eu deixava passar o tempo para ver se eu melhorasse mais tarde, a não ser a coriza, mas eu deixei acontecer, deixei gravando, eu lendo, o nariz escorrendo, porque a vida não é perfeita. E eu me comprometi ao Senhor que eu ia ler os 42 dias. E eu faço o mais cedo possível para não ficar deixando para depois. O que você puder fazer, faça o mais rápido possível. Se Deus te der uma ordem, uma direção, responda o mais rápido possível, agindo. Porque ele te dá uma direção, ele espera a sua resposta, a sua ação, qual vai ser. Então, antigamente a Ana queria ser perfeita, hoje não. Tô gripada, vamos gravar? Vamos. É isso, certo? Porque quando alguém passa a caminhar com o Senhor, calma aí, eu vou aqui. Vamos lá, quando você se converte e aceita o caminho de Jesus, que é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? É mais ou menos esse o versículo. Você aceita. E quando você fazer no mundo, você fazer de tudo para as coisas acontecerem. Quando você começa a caminhar no caminho do Senhor, as coisas ficam mais difíceis. Então, você tem que ter a mesma vontade de fazer o que você fazia na vontade do Senhor. Porque eu lembro que eu ficava no toda acordada, fazendo o que não agradava o Senhor. Aí hoje, tem que fazer a mesma coisa. Eu poderia muito bem não ler hoje, ler amanhã, mas eu leio hoje porque eu já passei por gripe pior. Eu já tive gripes piores e eu li a Bíblia do mesmo jeito. Então isso não me para mais. Quando você descobrir isso, que você vai fazer de tudo para não parar, você vai lá para até o final. Quantas vezes o maligno fez com que eu caísse na rua, para eu parar de sair, para eu ficar com medo? Não, eu fui lá. Teve um dia que eu caí, machuquei, fiquei sangrando e eu fui numa reunião do mesmo jeito. Tava sangrando. Então é isso, certo? A leitura é essa. Que Deus abençoe sua vida e seu dia. Em nome de Jesus. Amém.